Bom a gente estar junto aqui, meditar na palavra de Deus mais uma vez. É sempre muito, muito bom a gente poder conhecer mesmo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, uma vontade que está expressamente revelada na palavra dele. Muitas vezes as pessoas ficam, né? Nossa, o que Deus quer de mim? Qual é a vontade dele? Qual é o caminho dele? O que ele quer de mim agora? E a palavra de Deus, a comunhão é essencial. As pessoas às vezes falam, né? Nossa, para que eu preciso estar na igreja? De fato, Deus está em todos os lugares. Se Deus está em todo lugar, por que eu preciso ir na igreja? Ele está aqui na minha casa, ele está no clube, ele está no trabalho, ele está em todo lugar. E é muito verdade. Deus está em todo lugar, mas ele se revela onde o seu povo se reúne. Quando nos reunimos para buscá-lo, quando vivemos em comunhão, ele se revela, ele dá a nós o entendimento, discernimento, o entendimento da sua vontade. Aí, ó o seu dito aí. Ó o seu dito, ó o seu dito. Muito bem. E a gente já tem refletido no Evangelho segundo Marcos a respeito da identidade de Jesus. Ele é o rei e do seu propósito. Ele é o rei que veio para morrer. Ele não é um rei que veio apenas para sentar-se num trono e governar, mas para morrer e ressuscitar, como a gente acabou de cantar. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, que elas acham que Jesus veio para inaugurar uma religião, né? Ele veio para nos dar uma alternativa às religiões já existentes, como se a gente tivesse uma prateleira cheia de religiões, Jesus veio dar mais uma opção na prateleira de religiões que já existem. Ou que Jesus veio para nos dar conselhos espirituais, conselhos de como eu posso viver melhor, conselhos de como eu posso agradar a Deus, conselhos de como eu posso ter uma vida mais correta, uma vida mais certa. E assim, tudo isso, na verdade, assim, bate na trave, ou né, chega perto, se aproxima, mas não vai no coração daquilo que ele veio fazer. O que Jesus veio fazer é nos dar vida espiritual. E nos dar vida a nós que estávamos, ou aqueles que estão mortos espiritualmente. E do ponto de vista da Bíblia, quem é que está morto espiritualmente? Quem? Todo mundo. Todo mundo está morto espiritualmente. Jesus veio para dar vida a todos os que estão mortos espiritualmente. Ou seja, a todos. Não há uma pessoa que tenha vida em si mesma, se não fora de Jesus. E até por isso que ele morreu em uma árvore, em um madeiro, em uma cruz, para que nós pudéssemos obter vida dele. Da mesma maneira como o pecado entrou no mundo através de um casal que come da árvore, e aí então a morte, a separação espiritual de Deus acontece, também a vida espiritual é recebida através de homens e mulheres que se aproximam da cruz e tomam do seu fruto, e creem em Cristo, se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus Cristo e são batizados em seu nome. Então, a partir desse momento, a gente crê, se arrepende e é batizado, a gente recebe a vida que Jesus veio nos oferecer quando ele morreu por nós. Então, nós recebemos Jesus não como um estranho, mas como a própria vida que se manifestou a nós. E hoje nós vamos entrar num tema, num texto bíblico muito importante. Aliás, essa jornada, no capítulo 10 de Marcos, você pode abrir? Já está aberto, né? O pessoal já sabe, já que não tem nem graça, né? Marcos, capítulo 10, versículo 13, nós vamos fazer a leitura hoje. E nós vamos ler hoje, gente, duas histórias, tá? De Jesus. A história do encontro de Jesus com as crianças e Jesus com o rico. Eu poderia vir aqui no domingo falar sobre Jesus e as crianças e no outro domingo falar sobre Jesus e os ricos. Mas essas duas histórias não estão juntas à toa. Elas estão extremamente conectadas. E o que é o tema que amarra essas duas histórias? Se eu pudesse sintetizar em uma única pergunta, seria: quem é que pode entrar no reino dos céus? Essa é a pergunta que esses dois textos respondem. Quem é que de fato entra? Quem tem as credenciais para entrar no reino? Quem é que possui as marcas e as condições necessárias para participar do reino de Deus? Será que é eu estar na religião certa? Será que é eu cumprir o rito certo? Será que é eu desenvolver o comportamento adequado? Será que é eu estar dentro da média? Porque às vezes a gente acha que no céu Deus vai pegar o melhor, o pior, fazer uma média e colocar a gente, né? Pega o melhor, pega o pior, faz a média, tipo a gente passando aluno na escola, né?
Faz a média. Deu a média, vamos ver. Agora vamos ver se está no meio. Está meio para cima, passou. Está do meio para baixo, não passou. E não é assim. A gente já viu que entrar no reino de Deus, participar do reino de Deus, não é apenas uma realidade futura, de ir para o céu, como as pessoas costumam dizer. É também, mas não é. Participar do reino de Deus é participar de uma realidade eterna que começa agora. Então, e como que a gente participa dessa realidade eterna? Não é apenas no futuro eu indo para o céu, mas é eternamente eu me tornando um cidadão do reino dos céus. Então, quem é que vai entrar no reino dos céus? O cidadão do reino dos céus. Então, eu compreendendo a minha vida como um cidadão desse reino e eu vivendo a minha vida como cidadão do reino, carregando as marcas do reino de Deus. E aí, versículo 13 diz assim, ó. Alguns, todo mundo está aí? 10, 13? Sim? Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Olha o versículo 13 que ele está dizendo. Algumas pessoas estavam trazendo Jesus para que ele impusesse as mãos sobre elas. Assim como ele impôs as mãos sobre enfermos, e eles foram curados, sobre pessoas endemoniadas, elas foram libertas, até mortos, e eles foram ressuscitados. Surdos, eles passaram a ouvir, cegos passaram a ver, e eles levavam as crianças para Jesus, para impor as mãos. E os discípulos faziam o que com essas pessoas? Tipo uns guarda-costas de Jesus. O que eles faziam com as pessoas? Não é para atrapalhar. Mas até a palavra que é usada é forte. Qual que é a palavra que é usada aí? Repreendiam. A mesma palavra que é usada lá em Jesus quando ele está expulsando os demônios. Ele repreendia os demônios. Ou seja, a gente tem uma repreensão, mas não é Jesus repreendendo o demônio. É os discípulos repreendendo os pais das crianças. Os discípulos querendo, impedindo. Ei, aqui não, eu imagino eles dando bronca. Você está achando que é o quê? Que é casa da mãe Joana? Você ficar trazendo criança aqui para Jesus ficar impondo a mão, você está achando que é o quê? Que é coisa séria, que é coisa de gente grande, né? E quando Jesus viu isso, qual foi a reação dele? Ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não recebe o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Tipo, os discípulos de Jesus aqui mais uma vez passando o carão, Jesus dando esfrega neles à frente de todo mundo e tomando as crianças e ensinando algo muito importante. Gente, no capítulo anterior, Jesus já tinha dito para os próprios discípulos que quem recebesse uma criança em seu nome era como se recebesse ele mesmo. Jesus acabou de falar. Mas eu tenho a impressão que os discípulos não estavam prestando atenção. Talvez eles estivessem pensando em outra coisa, sei lá o quê, numa agenda própria. E quando a gente pensa assim no reino dos céus, naquela época, gente, havia a seguinte intuição. Assim, quem é que merece entrar no reino dos céus? Quem é que pode entrar no reino dos céus? Certamente os ricos, porque os ricos, as pessoas mais abastadas, as pessoas que economicamente melhores, são as pessoas de quem Deus gosta. Afinal de contas, ele já presenteou elas com riqueza, saúde, status. Então, se Deus gosta tanto assim dessas pessoas e deu para elas riqueza e dinheiro, com certeza ele vai dar o reino dos céus para essas pessoas também. Então, quem é que vai poder entrar no reino dos céus? Essas pessoas que já estão desfrutando de uma riqueza. Deus gosta delas. Deus ama ela. Vê como Deus ama essa pessoa, o tanto de riqueza que ele deu para ela. Ela é uma pessoa boa, Deus gostou, a abençoou e ela vai entrar no céu. Essa era a intuição da época. E é interessante, é tipo um Papai Noel. Deus é tipo um Papai Noel cósmico, assim, né, que vai recompensando as pessoas de acordo com a sua bondade. E Jesus ele vai na contramão disso. Ele fala assim: não. Na verdade, são as crianças. Aqueles que são como crianças. E crianças, eu já acho que já falei isso aqui, mas é bom repetir. Criança, naquele tempo, bem diferente de hoje, era um ser assim invisível. Por quê? Imagina hoje, é incabível você pensar numa pessoa que não tenha CPF. Incabível hoje. É um indigente. Indigente. Naquela época, a criança não era contada.
naquela época o IBGE lá de Jerusalém, da Galileia, não fazia, quando fazia censo, falava assim, quantos tem na casa? Um, dois, três, não, quantas crianças? Só dois, beleza. E não contava. Criança era invisível para a sociedade, ok? E mais do que isso, criança não só era invisível, criança era muda, porque ela não tinha voz nenhuma. Nada do que ela dissesse dentro da família, e pior ainda, na sociedade, tinha alguma validade. Não valia de nada. E é engraçado que a semana passada a gente teve lá na escola, esse professor, né? E a gente teve lá na escola uma reunião de professores, e a professora disse assim, ela fez uma pergunta, sabe aquelas perguntas que fica todo mundo em silêncio, assim? Ela falou assim, gente, quem garante que os pais irão fazer a matrícula no ano que vem aqui na escola? Aí a gente ficou, será que é o professor que garante? Será que são os pais que garantem? Aí depois de um silêncio, assim, ela disse, quem garante que a criança vai ter a matrícula dela feita no ano que vem são as crianças. Se a criança fala assim, mamãe, papai, gostei da escola, gostei do professor, gostei dos meus amiguinhos, no ano que vem ela vai estar lá. Se ela diz, não gostei do professor, não gostei dos amiguinhos, não gostei daquela escola, no ano que vem ela está mudando. Ou seja, quem determina que ela vai estar lá? Ela mesma. Ela tem voz. Ela tem voz. Onde os pais vão gastar dinheiro, o que os pais vão fazer, determina muito o futuro daquela família. Antigamente, não queria nem saber qual a opinião da criança, se ela gostou ou não gostou, se ela achou legal, se ela não achou, não importa, porque as crianças naquele tempo não tinham nenhuma voz em nenhum lugar. E esse tipo de pessoa sem status, sem voz, invisível, quase um indigente, esse ser marginalizado na sociedade, que só tinha, assim, não é nem direito, tinha a obrigação de colocar uma roupa nela lá e dar comida para ela não morrer. Mas a criança ela não tinha espaço. Por isso que os próprios discípulos, quando vêm as crianças, falam assim, dá licença aqui. Porque eles não queriam, para eles era incompatível a ideia de que um rei como Jesus, o Messias prometido, pudesse ter contato com um ser que nem é contado na sociedade. Ele fala assim, então, na sociedade de vocês humana, as crianças não têm vez nem voz. Mas no meu reino, só entra quem for igual a ele. No meu reino, só entra quem for totalmente dependente, como uma criança é dependente do seu pai. No meu reino só entra aquele tipo de pessoa que não tem expressividade, grandiosidade, relevância, nome, status e que se preocupa com esse tipo de coisa. Não, no meu reino entram apenas as pessoas simples. Então, o rei Herodes se preocupa com honra. O rei Jesus se preocupa com humildade. Acho que esse é o ponto. Sem humildade é impossível entrar no reino dos céus. Então, o reino de Deus não é conquistado por mérito. O reino de Deus ele é recebido pela graça. Você não pode conquistar o reino de Deus a partir da sua própria capacidade. Se você se aproxima de Jesus e diz, Jesus, eu tenho algumas coisas para te oferecer, eu tenho algo para te dar, eu conquistei, eu fiz, realizei algumas coisas, eu gostaria de saber se o Senhor me aceita no seu reino, você já está fora. Simplesmente pelo fato de ter tentado barganhar, subornar ou conquistar o reino de Deus a partir de si. Mas se você diz, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, sou totalmente incapaz, pecador, miserável e necessito profundamente, infinitamente da tua misericórdia e da tua graça na minha vida. Essa é a pessoa que começou a entender qual é a lógica do reino de Deus. Até porque o reino de Deus não é algo que se atinge de baixo para cima, como se você conquistasse a partir dos seus méritos. O reino de Deus é uma realidade que entra na história e alcança e atinge a nossa vida. Por isso que Jesus disse assim, ó, a primeira bem-aventurança de Jesus, ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Os pobres em espírito. Olha essa expressão. Então, e aí o texto continua. Agora eu queria entrar na outra parte. E aqui é a segunda história. Quando Jesus ia saindo, versículo 17, um homem correu em sua direção
Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aí de novo. Por que me chamas de bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um que é Deus. Você conhece os mandamentos. O cara perguntou: O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: Você conhece os mandamentos. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e a sua mãe. Então imagina a cena do céu e isso acontecendo, ok? Um homem se aproxima, se ajoelha. O que eu faço para poder entrar no seu reino? E ele diz, você conhece os mandamentos? E ele diz, cita os mandamentos. E a resposta do homem, então o homem respondeu, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que você possui, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Depois disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse texto aqui é um texto bem difícil, né? Aqui a gente teve um exemplo de quem entra no reino. Pessoas que são como crianças que não têm nada para oferecer e dependem totalmente da misericórdia de Deus. E um exemplo de quem não entra no reino dos céus. Ricos que confiam na sua própria conta bancária e religiosos que confiam no seu próprio currículo de justiça. Ricos que confiam na sua própria conta bancária, religiosos que confiam no seu próprio currículo de justiça. Senhor, imagina, se uma pessoa entrando no céu, chega lá assim, abre aquele rolo e fala, Senhor, no dia tal, eu dei uma esmola, no dia tal eu ajudei, não sei quem, no dia tal eu fiz Jesus nessa hora. Vai, continua. Isso não vai fazer com que essa pessoa entre no reino dos céus. Os judeus, eles diriam o seguinte, um fariseu, olhando para esse homem rico, com esse currículo, e eu duvido que ele tenha mentido, tá? Quando ele fala assim, eu obedeci, provavelmente ele obedeceu muitas vezes, assim, nunca adulterou, nunca roubou, com certeza, ele é um cara 10. Os judeus, os religiosos, olhando para esse homem, diriam assim, com certeza, esse cara tem um lugar especial no reino dos céus. Lá no banquete do reino dos céus, vai estar sentado Deus, Jesus, o Cristo, o Messias, e do lado dele vai estar esse cara com ele abraçado saindo na foto. Na selfie do reino dos céus vai estar ele lá sentado do ladinho de Jesus, entendeu? Essa é a imagem que os religiosos tinham. Mas na verdade, a gente acabou de ver que ele nem entrou. Na festa do reino, ele nem entrou. Isso é o que assusta nesse texto, porque esse homem ele se achava bom demais para Deus. Ele se achava bom demais para Jesus. Isso aqui traz um alerta muito sério para a gente. A maneira como a gente se relaciona com o dinheiro pode ser um obstáculo à nossa participação no reino de Deus. O modo como eu me relaciono com o dinheiro pode impedir que eu participe da vida do reino de Deus. E olha como isso acontece nesse texto. O texto começa com esse homem. Como é que ele se aproxima de Jesus? Tímido? Não. Ele corre até Jesus. O texto é detalhado, é detalhista em falar isso. Ele correu até Jesus. Imagina um homem assim, alvoroçado, chegando, correndo, abrindo espaço na multidão. E ele vai correndo. E quando ele chega até Jesus, ele não dá a mão para Jesus. O que ele faz? Ele se ajoelha diante de Jesus. E quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele talvez nem tenha olhado, ele tenha dito, bom mestre. Olha, ele começou o discurso certinho. Bom mestre, que farei? O que eu tenho que realizar? Eu já estou correndo, eu já estou me ajoelhando, eu já estou tendo tanta devoção, eu já estou tendo tanta entrega, eu já estou fazendo tanta coisa. O que mais eu tenho que fazer para conseguir te agradar e poder entrar no reino? E quando ele faz isso, a gente já percebe que esse homem é um homem cheio de devoção, é um homem muito religioso. É um homem que, aos olhos humanos, ele mereceria entrar no reino. Só que parece que ele tem pouquíssimo conhecimento da vontade de Deus. Ele tem muita devoção, mas ele tem pouco reconhecimento dos próprios pecados. Pouquíssimo. E aí Jesus começa já a pergunta, a responder, dando na lata dele, né? Ninguém é bom.
Se não somente um. E ele sempre começa respondendo a pergunta com uma pergunta, né? Por que me chamas bom? Está preocupado com o quê? Bondade humana? Ninguém é bom, só um é Deus. Só um que é bom. Deus. E você conhece os mandamentos. E ele cita, gente, só para citar com vocês aqui, os mandamentos, ele está citando aqueles mandamentos que talvez você já tenha memorizado alguma vez na vida, que são aquelas duas tábuas da aliança que Moisés traz, que são os 10 mandamentos. E são duas tábuas. Na primeira tem 4 e na segunda tem 6. Você fala assim, tá, por que dividiu 4 e 6 não 5 e 5? Por causa do seguinte, na primeira tábua tinha 4 mandamentos relacionados à relação nossa com Deus. Tipo, não terás outros deuses, não adorarás outros deuses, guarda o sábado, coisas relacionadas à nossa relação com Deus. E a outra tábua, que eram 6 mandamentos, eram relacionados à convivência mútua, tipo, não adultere, não mate, não roube, sabe, esse tipo de coisa, né? Relacionado à vida é, social. Então eram duas tábuas. Uma da minha relação com Deus e a outra da minha relação com o meu próximo. É, E é interessante que Jesus aqui, quando ele fala assim, você conhece os mandamentos? Ele não cita a primeira tábua. O próprio Jesus, quando fala assim, você conhece os mandamentos, não conhece? Ele começa do quinto para ele começa a citar os mandamentos para frente. Honra teu pai e tua mãe, não adultere, não roube, não. Ele começa a citar para frente. Será que Jesus esqueceu a primeira tábua? Não, ele não esqueceu a primeira tábua. Ele queria pegar esse cara. Assim, você tem sido socialmente bom. Você é uma pessoa que realiza filantropia, você faz coisas boas, deve ter até uma ONG no seu nome, deve ter coisas, né, realizadas aí no seu próprio nome. Você é uma pessoa que nunca fez algo socialmente escandaloso. Seu nome não sai nas listas de escândalo da obrigado, viu? Nas listas de escândalo aí do mensalão. Você é um cara 10. Socialmente falando, você é um cara 10. Você nunca cometeu grandes crimes. Você é um cara sensacional. Sabe aquele cara que você fala assim, conhece fulano? Gente boa, hein? É ele. É gente boa. É gente boa. E é interessante, ele tem esse esforço para ser uma pessoa socialmente boa, mas ele não conhece o Pai. Então, ele tem a tentativa de convencer Deus pela sua bondade própria. E a resposta dele é isso. Tudo isso que o senhor falou, eu já tenho obedecido. E não é de ontem não, viu? Quando eu era pequenininho, eu já estava fazendo tudo isso até hoje. Nunca parei de fazer. Eu obedeço tudo certinho, faço tudo bonitinho. Jesus sabia que ele ia responder isso. E aí, o texto é muito forte em dizer o seguinte: Jesus olhou para ele com amor. E aqui que nos pega. Seja sincero. Quando o texto diz assim: Jesus olhou para ele com amor. O que você esperava logo em seguida? Tá bom, você pode entrar no meu reino. Jesus olhou para ele com amor. Ô, cara, vem cá, me dá um abraço, tá tudo certo. Jesus olhou para ele com amor. A gente espera que amor seja um tipo de trato assim que, ah, vista grossa, tá tudo certo, tá tudo bem. E quando Jesus olha para ele com amor, Jesus diz a frase mais dura que esse cara já ouviu na vida. Jesus assim diz a frase, a última que ele queria ouvir, a última coisa que ele pensava em ouvir. Jesus pegou ele da pior maneira. E é interessante que Deus ele é assim. O amor de Deus por nós não é um, não é Deus fazer aquilo que está de acordo com as nossas expectativas. O amor de Deus por nós não é Deus falar aquilo que a gente gostaria de ouvir. O amor de Deus por nós não é revelado através de situações favoráveis, agradáveis, gostosas, bacanas. A Bíblia fala assim, que Deus provou o seu amor por nós. 2 pontos. Jesus morreu na cruz. Ele não diz, Jesus prova o seu amor por nós. Uma promoção no trabalho. Mais dinheiro. Não. Saúde. Não. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. Ponto. Não há demonstração maior do que essa. Tudo mais pode acontecer na nossa vida a partir disso, porque a gente já tem a prova cabal do amor de Deus por nós. E o amor de Deus por nós não é um grito do céu, te amo. O amor de Deus por nós é uma presença na terra, morrendo por nós, se entregando por nós, morrendo, pagando o preço pelos nossos pecados.
E aí você vê quando fala o amor de Deus por nós, a última coisa que qualquer pessoa imaginaria é uma morte. Mas é uma morte que vem. É a entrega. E ele está dizendo que Jesus olhou para esse homem com amor e disse: falta uma coisa para você. Agora você imagina, você vai conversar, você vai ter uma conversa com Deus e quando você se aproxima, você fala: Deus, eu estou tentando, estou me esforçando, estou me dedicando, estou me empenhando, estou aí, ó, estou na luta. O que falta? Falta uma coisa. No momento que ele fala isso, você fala assim: cadê minha caneta? Cadê meu celular? Cadê? Pega a nota, pelo amor de Deus, tatua isso em algum lugar. Ele falou: falta uma coisa, eu preciso anotar. Falta uma coisa para você. Qual é, Senhor? Perceber que tem uma falta. Para esse cara não faltava nada. E no momento em que ele diz: qual é essa falta, Senhor? Eu. Ou seja, falta tudo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, não, fulano é bom, hein? Só falta o quê? Jesus. Falta o quê então? Falta tudo, não tem nada. Falta tudo. Eu falo assim, falta uma coisa na sua vida, qual é? Eu. Falta eu na sua vida. Aí o homem olhou e falou assim, ixi, Senhor, não cabe. O carro já tá cheio. Essa é a situação aqui. Não é uma questão. Quando ele falou assim, falta uma coisa, o homem pensou assim, o que eu tenho que colocar na minha vida? Jesus falou, não, não é o que você tem que colocar, é o que você tem que tirar. Tem muita coisa. Tem muito de você aí. É só você que tem aí. É tanto você que nem cabe eu. É muito. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco. Tirar um pouco de você. E aqui no caso, o dinheiro estava ocupando tudo. O dinheiro estava sendo um obstáculo para que ele contemplasse a verdadeira riqueza, que é Jesus. E aí, às vezes, o dinheiro faz isso. A religião faz isso. Gente, olha, presta atenção nisso. A religião nossa pode ser um obstáculo para a gente conhecer Jesus. Que absurdo, mas é verdade. Quantos religiosos nessa terra, nesse mundo, nesse domingo, não estão tendo a sua religião como obstáculo para conhecer Jesus? Porque é tanta religiosidade, é tanto penduricário, é tanto esforço, é tanto empenho, é tanta corrida, é tanto ajoelhamento, é tanta devoção, é tanto bom mestre, é tanto Senhor, é tanto eu estou fazendo, é tanto eu estou obedecendo, é tanto eu estou realizando, é tanto eu não sou como ele, eu não sou como ele, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele, que não tem espaço para Jesus sentar do lado. Não tem espaço para Jesus entrar. Não tem espaço para Jesus. Então o que Jesus está falando aqui é o seguinte: se você quiser me seguir, você precisa não apenas se arrepender das coisas más que você faz. Se arrepender das coisas más é o essencial. Mas se você se arrepender apenas das suas coisas más, sabe o que você vai se tornar? Um religioso. Você precisa se arrepender da sua pretensão de ser bom. Esse é o ponto. Se eu só me arrepender dos erros que eu cometi, eu vou me tornar um religioso. Eu preciso me arrepender dos meus erros, mas eu também preciso me arrepender da minha tentativa de ser bom, da minha maquiagem, da minha tentativa de convencer Deus que eu sou bom. A Bíblia chama isso, sabe do quê? Iniquidade. Pecado são os nossos erros, são os nossos crimes contra Deus. São as nossas faltas contra Deus. Esse homem está dizendo, pecado não tem. Só que às vezes o que está impedindo a gente de conhecer a Deus não são os nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados na cruz. Foram apagados, nós somos purificados. O que está impedindo a gente de participar e entrar no reino dos céus não são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. E no caso dele aqui é a sua iniquidade, que é essa pretensão de querer ser bom. Essa pretensão de se achar bom demais. Essa pretensão de acreditar que é melhor do que os outros.
porque está na igreja certa, na religião certa, na tradição certa, nos costumes certos, no rito certo, fazendo as coisas certas. Isso é iniquidade. E isso esse homem estava cheio. Então o reino de Deus não é um reino que pertence a pessoas que têm direitos. Toda vez que eu falo a palavra, eu ouço a palavra iniquidade, eu penso em direito. Como é que eu faço para ter direito ao teu reino? Você não tem direito ao reino. Mas o que eu preciso realizar? Que a gente dá um jeito de fazer. Tudo a gente dá um jeito nessa vida. Só para a morte a gente não dá um jeito. Então, fala aí o que a gente tem que fazer. Então, direito você não vai ter. Porque não se conquista o reino dos céus por direito, se recebe pela graça. É como uma criança. Então, esse homem está exemplificando para a gente aquilo que impede a gente de conhecer o verdadeiro tesouro. No caso dele, era a sua riqueza, a sua religiosidade. Gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, sabe que ele virou até um filme e tal. Ele diz assim, ó, presta atenção nisso. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Quando Jesus vira para esse homem e diz assim, cara, eu queria te convidar para algo incrível. Ele prefere ficar fazendo seus bolinhos de areia na favela. Jesus olha para ele e diz, pobre gente rica, cuja única riqueza é ter dinheiro. Miserável. Miserável. A única riqueza que você tem é ter dinheiro. A única riqueza que você tem são as suas conquistas. Eu me lembro quando eu era criança, meu avô falava para eu ir ali no, sabe, passando a Maurício Galli, onde hoje é vários condomínios, ali era um pasto grandão, aquele pasto enorme. E aí o pai do meu avô, falava assim, vai lá, pega o esterco. Aí ele me dava uns sacos, assim, né? Aí eu era, imagina, pequenininho com um saco maior que eu, assim. Ia lá, atravessava a Maurício Galli, entrava por dentro da cerca, aquela cerquinha de arame farpado. Passava a cerca do arame farpado lá, ia ter as vacas lá, né? Aí ela deixava os estercos dela lá, né? Aí ela ia eu lá, sem luva nem nada. Ela ia lá, ia botando os estercos dentro do saco. E aí voltava pra casa do meu avô lá, que a gente morava lá com ele, e dava o saco de esterco na mão dele e me dava R$ 1, que valia muito, não é? R$ 1 naquela época valia muito. Ou me dava um saquinho de bala, pegava esterco. Isso Por que eu lembrei do esterco? Porque quando Jesus olha para pessoas que confiam na riqueza, eles falam assim, tá aí um bom esterco. Aliás, o apóstolo Paulo falou isso uma vez. Quando Jesus chamou esse jovem rico, alguém sabe me dizer qual é o nome dele? O moço aqui da história? Hã? A gente está falando sobre ele, faz meia hora. Gente, a Bíblia não dá nome para ele. Não é impressionante isso? Que nome ele não tem? Só tem feito. O céu, gente, tá cheio de feitos. Só que não tem nome. No céu, não tem nenhum feito. Só tem um livro da vida com nomes. Só. O nome dele não aparece. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez, contudo, o que para mim era lucro, religião, riqueza, dinheiro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse cara, eu estou comparando ele com o apóstolo Paulo, porque esse cara poderia ser o próximo apóstolo Paulo. Poderia deixar tudo. Ia ser um dos discípulos. Jesus iria enviar, ele ia pregar o evangelho. Ia falar assim, você viu o apóstolo fulano? Mas ele decidiu ser milionário e continuar sendo milionário.
Ele abriu mão de ser eternamente rico para ser temporariamente milionário. Que loucura. Quantas pessoas a gente não chama de bem-aventuradas porque tem bastante dinheiro, mas quando Jesus olha e diz, miseráveis. Sabe qual que é o problema? O pior problema do mundo não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. É a miséria. Miséria no coração de gente que a única coisa que tem é religiosidade, dinheiro, conquista própria, mérito próprio. É ele, só tem ele, não tem mais nada. E aí olha só o final dessa história aqui, pós-créditos agora, tá? Vamos para os pós-créditos. Versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, como, você já leu, você já conheceu essa frase aqui, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Lógico, para eles o rico merecia. Mas Jesus repetiu, filhos, acho que vocês não estão entendendo. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? A resposta de Jesus, para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, o que Jesus disse que seria impossível acontecer? Mortos ressuscitarem, surdos ouvirem, cegos verem, paralíticos andarem? Não. Ricos entrarem no reino de Deus. Ele não alarga o buraco da agulha. Ele fala buraco da agulha aqui, gente. Fala o orifício da agulha e o camelo, porque era o menor buraco e o maior animal que tinha na época, tá? Então ele tá falando assim, eu pegar o grande e o pequeno e ver se dá. Não dá. Não entra, não cabe. E tá, ele fala assim, Jesus, o que o senhor consegue fazer para caber? Tem como fazer caber? Jesus fala assim, é impossível. Então não tem como, Senhor. Então não tem como. Como é que a gente vai fazer? A resposta de Jesus, mas para Deus tudo é possível. Deus não vai alargar o buraco. Deus vai ensinar o camelo a ser pequeno. É isso que ele vai fazer. Todas as coisas são possíveis para Deus. E aí é isso que acontece aqui. As riquezas podem estar cegando pessoas. E quem são os ricos aqui que não vão receber o reino? Será que são pessoas que fazem voto de pobreza? Será que a gente tem que sair daqui hoje e fazer um voto de pobreza franciscano? A gente foi no externato aqui, e aí tinha a foto do São Francisco. E aí eu falei assim, ó, o São Francisco tal, fez um voto de pobreza. Aí a moça que estava do meu lado falou, será que eu tenho que fazer isso também? Falei assim, ó, você pode vender tudo que você tem e continuar miserável, do mesmo jeito. As pessoas que amam tanto as riquezas desse mundo que não conseguem ver como são miseráveis. E olha só, a tendência do ser humano de se ver como pobre. Todo mundo, se eu perguntar para qualquer um aqui, você é pobre ou rico? Você vai falar assim, sou pobre. Uma vez o Jô estava entrevistando o Ayrton Senna, falou assim, ô Ayrton, você comprou uma mansão lá em Miami, né? Tipo, querendo dizer, você é rico. A reação do Senna para mim foi incrível. Ele disse assim, ele falou, rico, rico mesmo é o meu vizinho, que comprou uma mansão maior do que a minha à vista. Eu comprei parcelado. Em outras palavras, nunca a gente vai admitir que é rico. Se você perguntar o mais rico que você conhece, você vai falar assim, rico? Eu não sou rico, mas eu conheço um cara que é. Eu não sou rico, mas eu sigo no Instagram uma pessoa que é. E todas as vezes que a gente não se reconhece como alguém que pode fazer alguma diferença na vida de alguém, a gente só é pobre, a gente sempre está em condição de receber. Jesus está falando assim pra gente, você tem condições de oferecer. Porque toda vez que a gente se entende como pobre, a gente se rotula como pobre, a gente está dizendo o seguinte, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre os outros. Eu não tenho nada que fazer. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu, aliás, estou em posição de receber, se alguém puder me ajudar. Eu não sou rico. Eu não acho que a gente tem que sair daí falando por aí falando que a gente é rico. Só que eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade, que é o que Jesus está chamando a gente a fazer. Então, quando Jesus fala assim, ó, é impressionante, né, a reação. Quando ele fala assim, ó, é impossível os ricos entrarem no reino dos céus. A reação dos discípulos não é, graças a Deus. Não é, né? Porque
Porque as pessoas, a gente faz isso, não é? Como é difícil os ricos entrar no reino do céu, como é que a gente acha? Né? Isso aqui, graças a Deus eu tô dentro. Né? Porque rico sempre é quem? O outro. Não foi a reação dos discípulos. Não é interessante isso? Quando ele falou como é difícil entrar no reino dos céus, a reação dos discípulos foi: ué, então quem que pode? Ah, então, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. E aí Pedro dá um exemplo de como é possível isso acontecer. Com certeza. É isso. Isso, perfeito. É. Acho que foi uma conversa mais desconcertante da vida dele. Foi. É, é mesmo. E aí, essa história termina com Pedro dando um exemplo. E Pedro surpreende a gente. Pedro às vezes dá umas bolas dele. E ele fala um negócio aqui interessante. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós, representando os discípulos ali, né? Deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais no presente tempo casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Olha como essa história termina. É, às vezes a gente acha assim, não, então eu vou deixar tudo. Não, não é deixar tudo, é seguir Jesus. O que está impedindo aquele cara de seguir Jesus é o tudo dele. Porque o tudo dele não era Jesus, o tudo dele era tudo que ele tinha. Era isso. Quem que é o seu tudo? Tudo para ele era tudo que ele possuía, tudo que ele conquistou, tudo que ele recebeu, tudo que ele angariou. Aquilo era o tudo dele. Não era Jesus. Então aquele tudo dele estava impedindo ele de seguir Jesus. O ponto aqui que Pedro fala, a gente deixou tudo para te seguir. Ele falou, mas quem deixa tudo para me seguir vai receber nessa era presente tudo. E é engraçado que tudo aqui tem muitas pessoas, né, mães, irmãos. Reparou aqui no texto? Quem deixou mãe, pai. Reparou que fala assim, deixou pai, mas não ganhou pais? Ganhou mães, irmãos, irmãs, mas não ganhou pais. Você percebeu? Que não ganhou pais. Deixou mãe, pai, filhos ou campos. Vai receber no presente tempo casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Por que não recebe pai? Por que ele não falou e pais? Sabe por que não? Porque a partir do momento em que você deixa tudo para me seguir e eu me torno seu tudo, você vai conhecer Deus de uma outra maneira. Você vai conhecer Deus como Pai. Você vai conhecer Deus como Ele verdadeiramente é, o seu Pai. Tudo aqui nessa vida vai se tornando relativo. Tudo. Gente, qual que é o segredo da vida mesmo? É quando a gente começa a perceber que tudo nessa vida aqui é relativo. Só tem um absoluto, Cristo. Enquanto algumas coisas nessa vida ainda forem absolutas na nossa vida, pra gente, a gente não vai ter entendido o que é de fato ser um cidadão do reino do céu. Status relativo. Dinheiro relativo. Saúde relativo. Relativo. Qual que é o problema do ser humano? Ele absolutizou aquilo que é relativo. Ele eternizou aquilo que é temporário. Ele se apegou àquilo que passa e acaba. Eu queria terminar com uma história. Uma vez um cara muito rico, ele era colecionador de grandes quadros. Quadro, não sei se você sabe, dependendo do autor do quadro, é muito, vale muito dinheiro. Um grande colecionador de quadros, tal. E ele reuniu aqueles quadros todos, e um dia ele ficou muito inspirado, ele tinha um filho, e ele falou, eu também vou pintar um quadro. Aí ele se inspirou no Rembrandt, lá, nos grandes
quadro, eu vou pintar um também. Ele pinta o filho dele, ele nomeia aquele quadro O Filho. Ele coloca o quadro dele no meio da grande coleção de quadros. Quadro de 100 milhões, quadro de 200 milhões. Quadro de respeito. E um dia ele morre. E ele deixou um testamento. E nesse testamento dizia que quando ele morresse, o filho dele iria realizar um leilão com aqueles quadros. E aí, gente, de todas as partes do mundo viajam até lá, correm até lá, para poder tentar obter o seu quadro. Ou um quadro que sempre sonhou ter na sua coleção. E chegam lá no leilão, lotado de gente, só carrão estacionando, todo mundo parando e tal. O leilão vai começar e o filho que realiza o leilão. E o filho começa o leilão, ele diz assim, gente, meu pai disse aqui que antes de começar o leilão eu tinha que começar com esse quadro, ele começa pelo quadro do filho. Aí ele coloca o quadro do filho e uma mixaria, né, assim. Quadro do filho, mas é um quadro que ninguém viajou, ninguém tá ali por causa daquele quadro, né? Tá ali por causa dos outros. E quando começa o leilão e tal, e aí, gente, o quadro o filho do meu pai pintou o meu aqui. Ninguém, ninguém. Todo mundo tinha dinheiro pra comprar, mas ninguém quis. Até que um cara falou, meu, a gente precisa começar esse leilão logo, né? Então vamos, vai, passa esse quadro aqui. Pega o quadro, leva o quadro. Quando o cara leva o quadro, o filho bate o martelo e diz, leilão encerrado. Todo mundo, tipo, não entende? Como assim encerrou o leilão? Eu vim pelo Van Gogh, eu vim pelo Picasso, eu vim pelos grandes quadros. Assim, então, é que tem uma cláusula no testamento do meu pai que diz assim, quem levar o filho, leva tudo. E é isso que Jesus estava tentando dizer pra gente. Quem levasse o filho, levaria tudo. O que a gente vai ter que deixar para seguir Jesus? Se a gente se apegar a tudo nessa vida, a gente não vai ter nada. Mas se a gente tiver a única coisa que é o Filho de Deus, a gente vai ter tudo. Esse é o grande segredo da vida. A gente reconhecer aquilo que é eterno e aquilo que é passageiro. Não vale a pena você se entregar, perder a sua vida, perder a sua eternidade, perder a sua alma. Em nome de uma coisa que vai passar, vai acabar, vai se perder, vai ficar. Mas quem leva Jesus, leva tudo. Esse é o grande segredo, olhar para Cristo e dizer, eu deixo tudo para te seguir. Jesus fala, então você vai me ter e vai ter tudo. Porque esse é o segredo da vida, a gente levar cada coisa que a gente tem ao seu verdadeiro destino, aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Amém? Agnes. Hum, hum, uhum. Sim, é, é isso. Quando ele fala deixar, né, a gente acha que é igual aos discípulos, deixar para trás e sair de casa. Mas deixar ele é tirar a pessoa desse pedestal que não pertence a ela. Sim. Filha de Deus. É isso, é isso. E eu acho esse sinal muito importante porque ele coloca assim, não vai deixar de receber nesta era, nesse tempo, nessa vida. Muitas irmãs, muitos irmãos, muitas mães. Hã? Com perseguição. É. Com perseguições que é para quê? A perseguição ela é importante. A dor ela é importante, é que não apega muito. Não se apega muito.
É tipo assim, enquanto você está no bem bom, a sensação que você pode se apegar àquilo. Mas a perseguição fala, opa, eu não vou me apegar às coisas daqui. Porque, é, é mesmo. A dor, como a dor, ela cola tudo. A dor, ela gera comunhão, relacionamento. Então, quantas pessoas, ontem, eu ouvi isso ontem, de uma pessoa aqui da cidade que falou assim pra mim, falou, meu, cara, conta comigo, eu sou seu irmão, a gente tá junto. Então, tipo, é impressionante como você ganha irmão quando você, de fato, segue a Cristo. Quando você segue a Cristo, você fala assim, é miserável você pensar, mas eu vou perder isso. Fala assim, mas você não tá vendo tudo que você vai ganhar no momento em que você segue a Cristo. Então, a mentalidade do reino dos céus é essa. Ou você ganha tudo ou você não ganha nada. É isso. É você. Então é impressionante. E aí ele me disse isso num contexto de dor. Tava compartilhando com ele uma dor. Ele falou, cara, tá junto. Ele não fala no contexto da vitória. Não, porque eu conquistei, ixi, cara, ganhei muito dinheiro. A pessoa não fala assim, não, mas você é um irmão. Mas, entende? É difícil, porque essa frase só faz sentido quando você, de fato, está sofrendo. Você precisa de um irmão. Tem um texto que diz, né? Na angústia se faz um irmão. É isso, né? Amém. Gente, vamos orar. Vamos orar. Talvez, assim, Deus tenha falado coisas ao seu coração que estejam mexendo com você. Lógico, a vontade de Deus e a minha não é que ninguém saia daqui como aquele jovem rico triste. Chegou correndo, saiu prostrado. Mas que a gente saia daqui de cabeça levantada, dizendo: agora encontrei o sentido da vida, a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro. Aquele a quem, ou por quem eu entrego todas as coisas. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, nosso Deus, pela tua misericórdia superabundante sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, sobre a nossa iniquidade. Apaga do nosso coração toda a pretensão de ter direito diante do Senhor e das pessoas. Que possamos ser gente como criança, cada um aqui como criança totalmente dependente do Pai e da sua misericórdia. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações e vidas para fazer de nós, uma família, um povo mesmo que segue a Cristo. Família de discípulos, de pessoas que seguem a Cristo e têm como referência nas suas vidas seguirem a Cristo, porque o Senhor é o sentido da nossa vida. Que essa mensagem, Deus, venha fazer com que tudo aqui nessa vida, nesse mundo, se relativize e aquilo que de fato é eterno ganhe sentido nos nossos corações. Que os nomes sejam de fato aquilo que prevalece, que permanece, que o nome de Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome que é maravilhoso, o nome que é poderoso, seja o nome que está sobre cada um de nós e o nome pelo qual a gente vive. Obrigado, ó Pai, por esta reflexão, por esse aprendizado. Que o Espírito Santo venha de fato assim consolidar isso em nossos corações a cada dia, Pai. Nós oramos, agradecemos, pedimos que o Senhor continue cuidando mesmo de cada um aqui, suas lutas, suas dores, seus desafios, suas dificuldades, e que possamos enfrentar cada situação da nossa vida no nome de Cristo, no poder que há nesse nome, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre sua vida desde agora e para todo sempre até aquele dia quando com Ele nós nos encontrarmos. Amém. Glória a Deus, gente.